A vênia conjugal é uma expressão que significa anuência. Toda vez, por exemplo, que o esposo ou a esposa precisa vender, alienar um bem imóvel, ele precisa da autorização do outro. Então, o caso clássico é o marido, quando quer vender um imóvel, por exemplo, ele precisa da autorização da esposa para vender esse bem. Mas aí tem uma confusão que é bom a gente esclarecer. A vênia conjugal, ou seja, essa anuência, essa concordância, ela só vale para bens particulares e não para bens comuns. Como é que é isso? Se você casa, por exemplo, no regime da comunhão parcial de bens, todos aqueles bens que foram adquiridos após o casamento, eles são divididos em partes iguais. Mas e se você casou e antes do casamento possuía bens particulares? Ora, esses bens particulares não se comunicam e, em tese, não precisariam da anuência da esposa ou do esposo para serem vendidos. E aí que é gerada essa dúvida. Então, no caso dos bens comuns, ou seja, aqueles bens que foram adquiridos após o casamento, a vênia conjugal, na verdade, não é uma autorização. Quando a esposa vende, ou tem que assinar para o esposo vender, ou vice-versa, ela, na verdade, não está concordando. Ela também está vendendo, ou ele está vendendo, porque são ambos donos. Então, se casou no regime da comunhão parcial, aqueles bens adquiridos após o casamento é dos dois. Os bens são dos dois. Então, quando eles forem vender, alienar um bem imóvel, na verdade, os dois assinam não porque estão concordando um com o outro, mas porque também estão vendendo. A anuência, ela vem nos bens particulares. Então, se eu tinha um apartamento que eu adquiri antes do casamento e agora eu quero vender este bem que era meu, um bem particular, eu preciso da anuência da minha esposa. Mas aí vem a pergunta, tá, mas se o bem era particular, você tinha antes do casamento, por que precisa da assinatura da esposa? Porque ocorrem algumas situações que é bom a gente esclarecer. Por exemplo, se você tem um apartamento que você já tinha, ele adquiriu antes do casamento, mas esse apartamento, por exemplo, ele é utilizado para um aluguel, você pôs esse apartamento para alugar e mora em outro imóvel, este aluguel, embora o imóvel tenha sido seu, adquirido antes do casamento, os aluguéis desse imóvel, eles se comunicam. Então, por isso que toda vez que você for alienar um bem imóvel que for particular, precisa da vênia conjugal, ou seja, da autorização do esposo ou da esposa para que esse negócio seja efetuado.